Olá, seja bem-vindo a mais um Geração Hightech aqui no canal MOV da TV Cabo. Hoje vou falar de cinema e para isso tenho aqui um amigo, um jornalista que conhece bem aí em casa, apresenta o programa 35mm, já editou vários livros sobre sétima arte, inclusivamente já entrevistou centenas ou mesmo milhares de figuras do cinema. Não é verdade, Mário? Olá, tudo bem? Sim, talvez 2.300 entre atores, produtores, atrizes, gente... Um sem fim de entrevistas. Dessas entrevistas todas que tens feito ao longo dos anos, quais é que ficam mais na memória? É difícil escolher entre todos eles, mas se calhar o Jack Lemmon, que já morreu, portanto já não se pode defender das entrevistas e já não faço mais nenhuma entrevista, Meryl Streep, a Jodie Foster, o Al Pacino. Normalmente quando eles são muito bons atores dão sempre também excelentes entrevistas. Boas entrevistas. Muito bem, já falamos daqui a pouco, porque para já convido aí em casa a ver a revolução que está agora aqui nos cinemas em Portugal. O filme chama-se Beowulf e está em exibição num formato completamente tridimensional. Ora veja. O som das máquinas de projeção tem mudado ao longo dos tempos. No célebre filme Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore havia uma cena em que a máquina de Alfredo arde, abatendo de desgraça aquela pequena cidade da Sicília. Com as novas máquinas de projeção em 3D, a experiência de cinema pode ser bem diferente da conhecida e já banal em 35mm. Antigamente existia um 3D, que todos nós temos um imaginário, que se usavam os óculosinhos de duas cores, uma coisa deste género, mas isto estávamos a falar de formatos analógicos, e quando falamos de formatos analógicos, falamos de formatos com fita em vinil. Neste momento falamos já de um formato completamente digital. Em vez de utilizarmos dois projetores como se utilizava antigamente, passa-se a utilizar só um projetor. E há um filtro à frente que polariza a imagem, de forma a que depois, quando pomos estes óculos, é despolarizado pela nossa visão. O que é isso ser despolarizado? A imagem de cinema habitualmente funciona a 24 frames por segundo. Aqui nós temos 144 frames por segundo. Esses 144 frames por segundo conseguem, através da despolarização destes óculos, criar uma ilusão de óptica. Basicamente são duas imagens sobrepostas. A estreia mundial do primeiro filme live-action Beowulf de Robert Zemeckis levou-nos aos cinemas no Centro Comercial Colombo para uma sessão com as versões digitais dos conhecidos atores Anthony Hopkins, John Malkovich e Angelina Jolie. Um filme de animação com caras de carne e osso. Em algumas salas do país, o filme vai estar disponível em formato digital em 3 dimensões e, portanto, proporciona ao espectador uma possibilidade de envolvimento e imersão no filme superior a um filme tradicional em 2 dimensões. E como é um filme de ação, de aventura, de fantasia, temos inúmeras ações de monstros, heróis, setas, determinadas cenas muito espetaculares que criam exatamente essa sensação de maior envolvimento e, portanto, que o 3D é exatamente adequado para um filme deste género. Com o primeiro lugar no ranking europeu de salas 3D da Europa, os portugueses estão em clara vantagem neste tipo de exibição cinematográfica. Que o digam as nossas entrevistadas Rita Sagarra e Francisca Pavão após a antestreia mundial do filme Beowulf. Não tinha expectativa e achei um filme ótimo. Comecei logo a perceber que aquilo era baseado em algum ator, mas antes disso não sabia sequer. E só depois é que comecei a perceber. Com a Angelina Jolie apareceu, é que tive a certeza absoluta. E fui percebendo quem eram os atores ao longo do filme. Salta tudo muito mais à vista, as emoções muito mais à flor da pele e dá-nos muito mais a noção do real. A pessoa está a interagir com o filme, está lá dentro. Parece que estamos na Disney World, onde se pode entrar nos filmes, e está perfeito. Com esta nova forma de ver cinema, a sala tradicional torna-se parte da narrativa e o ecrã gigante uma janela aberta para uma experiência única. É pena não poder ter aí em casa a experiência verdadeiramente tridimensional, tem mesmo que ir a uma sala de cinema. Eu já fui e gostei. Mário, já viste o filme tridimensional? Já vi o filme em condições até especiais. Eu vi o filme em Londres, num ecrã IMAX, que é um dos maiores do mundo, com os óculos, que é realmente uma experiência única. Poder ver um filme destes
em 3D. Tu, como pessoa que tem acompanhado a evolução do cinema e da indústria do cinema já há vários anos, como é que encaras esta evolução que estamos a viver agora, até muito graças à tecnologia? És mais adepto dos filmes de antigamente ou também gostas destes blockbusters? Sabes que, não, eu gosto dos blockbusters, aliás, gosto deste tipo de evolução. O Beowulf é um filme que foi já pensado em 3D e realizado já com um conceito 3D para situações, por exemplo, aquela cena em que passam uma espada à frente da câmara, quase parece que levamos com a espada. Portanto, todo este conceito pensado já num patamar seguinte de evolução, eu gosto deste género de cinema. Mas também sou, como cinéfilo, sou grande fã dos velhos clássicos. Faz lembrar um bocado a fase em que o preto e branco deixou de existir, passou depois a cor. Isso regrediu um bocado no conceito artístico e evoluiu no conceito tecnológico. Achas que na tecnologia estamos um bocado nisso. Achas que é mais difícil para quem faz cinema, agora falando dessas pessoas, desde os produtores, realizadores, portanto, todos esses criativos que trabalham em cinema, a tecnologia ajuda ou só vem complicar? Porque a criatividade hoje em dia não tem limites. Não, eu acho que cada vez mais as profissões, sejam elas de ator, realizador, produtor, operador de câmara, diretor de fotografia, a tecnologia veio facilitar muito as coisas. E ao facilitar também facilita e faz com que... Mas não achas que há um patamar de qualidade mais exigente hoje em dia? Exatamente. No entanto, sabes que eu acho que o facto de termos essas tecnologias, nós agora quando temos um iPod, chegamos lá, mexemos, nem sequer paramos um segundo para pensar, epá, como é que isto funcionará? Viramos ao contrário, mexe, tudo tátil. No cinema isso também acontece. Já para nós é normal ver imagens completamente digitais, tipo Star Wars ou filmes que marcaram a história do cinema, completamente recuperados para o novo formato, para a nova geração de cinema, com essas ferramentas que não estão só no patamar do lado artístico. Para trabalhar uma imagem virtual num filme tipo Star Wars, que foi tudo feito em croma, ou seja, sem fundo. Já agora que falas nisso do croma, achas que os atores cada vez mais têm um papel menos importante nestes blockbusters completamente cheios de efeitos especiais? Tem um papel cada vez mais difícil, eu acho, porque um ator estar a representar num imenso vazio azul ou verde, que é o que é usado para depois... Mais difícil, mas em termos de produto final, achas que eles estão a perder e as pessoas, por exemplo, vão ver um Spider-Man 3 não pela representação dele, mas pelos efeitos especiais? Como é que vês essa... As pessoas vão ver o Spider-Man 3 pelo divertimento. É cinema espetáculo, é um tipo de cinema de entretenimento puro e duro. Há cada vez mais uma fusão grande entre o que é o universo dos videojogos e o universo do cinema. Há filmes que nós vemos que não sabemos se distingue dali a sequência do videojogo ou a sequência do filme propriamente dito. E aí a geração recente, os mais jovens consumidores de cinema, que são a maioria dos consumidores de cinema, já vão formatados para aquele tipo de montagem, para aquele tipo de imagem muito acelerada, com o que nós consideraríamos talvez más filmagens e defeitos de montagem há 10 anos atrás. Eu fui ver a lista dos filmes mais caros de sempre e atualizando o valor para hoje, ou seja, se o filme fosse produzido hoje, custaria uma brutalidade. Por exemplo, o caso da Cleópatra, se fosse feito hoje, custaria 300 milhões de dólares. Como é que tu vias, por exemplo, se fosse feito um remake da Cleópatra, como é que imaginavas? Todos aqueles figurantes eram substituídos por figuras digitais e se ia perder ou não ia perder, em termos de produto final? Eu, como espectador de cinema, quando comecei a ver vi os grandes clássicos, a Cleópatra, o Ben-Hur, enfim, esses filmes, tinha um gozo e um prazer enorme perceber que aquilo eram pessoas reais e que estavam ali, em vez de ser 1 milhão, eram 100 pessoas com espelhos e aquilo funcionava. Eu gostava de ser enganado por essa magia, mas à medida que a evolução tecnológica foi seguindo os seus passos e a sua própria evolução, por exemplo, ver agora a desmultiplicação de figurantes no Senhor dos Anéis, é uma coisa que acabamos por admitir sem problema nenhum. A tecnologia está ao serviço do cinema, mas também está ao serviço das pessoas em casa. Convido agora a ver uma reportagem sobre o primeiro DVD completamente inclusivo. Já vai perceber o que é que isto quer dizer.